Boa noite, boa noite. Boa noite, Mauro. Vamos entrando, vou dar um tempinho. Aqui eu já vou chamar. Opa! Ai, meu Deus. Já chamei a Raquel. Gente do céu. Oi! Olá, tudo bem, gente? Tudo já? E você, como está? Tudo bem, e você, Lilian? Eu tô bem também, graças a Deus. Tô um pouco nervosa só com essa live aqui. Nossa, eu tô um pouco Ai, ai. nervosa com o nosso cenário, né? Tá um Né? pouco caótico. Você fala de corona Ah, ou não? já de tudo, De né? tudo? Corona também. Hoje tá meio caótico pra mim aqui, justamente por conta do tal do corona, né? O Léo acabou tendo que ficar em casa Entendi. por conta disso, então eu tive que me virar, né? Trabalhar e cuidar dele e daquele jeito. É, o João, ele tá. Essa semana ele ainda tem aula, né? Mas a partir da semana que vem, não tem mais. E daí a gente tem que se revezar, né? Então, Mais e um motivo. então, mais um, né? Que isso aí você tem que se virar nos 30, né? Pra poder resolver. Aqui eu acabei decidindo por não mandar, ele ainda poderia ir essa semana pra escola, mas eu acabei resolvendo não mandar porque ele tá meio resfriadinho, sabe? Tá com um pouco de tosse. E aí eu fiquei assim, né? Melhor não mandar. Aí ele ficou Não em casa. custa, né? Né? Então. Dá um pouquinho de trabalho, mas fazer o quê? Né? Semana que vem já ia suspender, já avisaram, né? Que provavelmente já ia suspender mesmo, então, né? Só adiantei. É, Ah, mas é isso aí. Ah, só para falar para o pessoal que está entrando, quem quiser fazer pergunta, gente, fique à vontade, pode mandar perguntas aí nos comentários. E para começar, Raquel, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dissesse quem é Raquel da Fila do Pão. tá. Bom, eu sou Raquel, eu sou editora e idealizadora do blog Maratona Materna. E há um ano, né, onde eu falo, na verdade, sobre disciplina positiva. E, e daí há um ano eu me separei. Antes de me separar, eu tinha uma enteada e a gente já tinha problemas de alienação parental. Até foi por esse motivo o nosso estreitamento, né, meu e da Lilian. E daí agora, né, eu tô numa nova fase aí, faz um ano, de, Mais um desafio, né? exato, de eu ter que aprender a lidar com tudo isso, né, de uma forma com que o João Pedro não sinta tanto. Eu tenho um menininho de 3 anos e meio, o nome dele é João Pedro, e o pai dele mora aqui em Piracicaba, mora com a mãe, né, mora com a mãe dele, então é a avó, o pai. E daí, o final de semana, ele também. A gente teve que fazer guarda, né? A gente teve que entrar na justiça. Não entrar na justiça no sentido litigioso, assim. Mas a gente teve que entrar na Mas justiça, para porque como tem um acertar. menor, então tudo tem que passar pelo juiz, não dá para ser, né, por averbação de cartório e tal. Então a gente teve que passar por uma burocracia e tal. Uhum. Mas a gente já não concordava com muita coisa de educação, por exemplo, antes da gente se separar, né? A Esse divergência ponto que eu foi acho um que dos é. motivos.
Só para eu Então, contextualizar, aqui para o pessoal, porque assim, pode ser que as pessoas estejam se perguntando, mas por que que ela convidou para uma live onde se fala de alienação parental, né? No meu Instagram eu falo basicamente disso, né? Por que que ela convidou uma pessoa que fala de disciplina positiva, fala de disciplina que tem a ver com alienação parental. E aí, assim, para contextualizar, eu preciso dizer que tem muito. Tem assim duas dinâmicas que eu percebo muito frequentemente nos litígios de guarda, nessas discussões de guarda e convivência de filho, que é assim, uma delas tá relacionado ao modo como o outro educa o filho, né? Então eu não concordo, porque na minha casa eu utilizo da disciplina positiva, mas do outro lado a disciplina na base da chinela. E aí como que você lida com isso, né? Frequentemente esse tipo de situação é levado a juízo, né, para que o juiz e aí é levado como um modo de desqualificar o outro, né? É, isso, além de potencializar a briga, né, eu acho que torna o litígio, torna o processo muito pior do que ele pode ser. Já está havendo a discussão em relação à guarda e à convivência. E aí você começa a discutir essas questões, você acirra ainda mais a briga, né? E aí o que acaba desencadeando atos de alienação parental. E uma outra, deixa eu até anotei aqui. Ah, tá. E um outro ponto que eu considero que, assim, que é muito frequente, que é o fato dos pais estarem inconscientes de alguns conceitos que estão presentes na disciplina positiva, e aí eu gostaria que você me dissesse se eu estiver errada, né, em relação a isso, alguns conceitos que estão presentes na disciplina positiva que poderiam ser utilizados tanto para educar o filho, quanto para você gerenciar o conflito ali existente, as dificuldades que vão surgir ali daquela convivência, né? E aí, assim, considerando esse quadro, eu queria que você explicasse o que é a disciplina positiva, afinal de contas, né? É você simplesmente não bater? O que é isso? a disciplina positiva, ela é muito mais do que não bater. Ela é, na verdade, você ensinar o seu filho pelo caminho do meio, né? Nem deixar demais, nem restringir demais, vamos dizer assim. Então, a gente educa os nossos filhos com firmeza e gentileza, respeitando eles para ensinar que eles precisam respeitar. Basicamente, a grosso modo, assim, é mais ou menos isso. E daí já entra a primeira parte. Porque se eu não respeito meu ex-marido, como meu filho vai aprender a respeitar outra pessoa? Se eu não respeito nem o próprio pai dele, E a né? você também. E a você também. Exato. Porque eu entendo que se eu não ensino respeito, e aí respeito a gente ensina pelo exemplo, né? Se eu não ensino respeito, como que eu vou ser respeitada? Né? Fica muito mais difícil, muito Exatamente. mais complicado. E aí, e esse é um ponto muito importante nos processos de alienação parental que as pessoas não levam em consideração. Né? Você age de qualquer maneira com seu filho, você não ensina, você não está consciente para questões básicas de educação. E aí depois você se vê, quando você vê a sua imagem confrontada, né, num processo, por exemplo, e aí confrontada no processo, não o processo judicial em si, mas o processo, a discussão, o conflito que surge ali, né? Quando você vê a sua imagem confrontada, o seu filho não tem onde se agarrar, né? Qual é a imagem que ele tem, né? Isso complica bastante, assim, os processos. Nesse tipo Não, de... com certeza, assim. Isso era uma coisa muito clara para mim, porque só quem já teve do outro lado sabe a dificuldade que é você ver as pessoas falando de você coisas que você não é. Em um dos processos, né, que a gente teve com a minha enteada na época, eu me lembro que foi mencionado a situação dos Nardoni, por exemplo, né? Então ela não poderia, como que ela vai dormir lá? Porque se aconteceu com a Isabela Nardoni dela ser jogada da sacada, quem garante que a minha filha não será? Tipo, entendeu? Aí entra na neurose total do outro, né? Então assim, exato. Então eu sabia como que era, eu sabia qual era a consequência de uma criança que cresce nesse meio, entende? Uhum. E, e eu tinha certeza que eu não queria isso para o meu filho. Porque quando você estuda um pouco,
né, a disciplina positiva, você entende que quando você educa seu filho, nem sempre é sobre você, né? Às vezes, quando seu filho te Geralmente bate... não é, né? Na verdade. Exato. Quando seu filho te bate, quando seu filho grita, quando o seu filho faz alguma coisa que você disse não, né? Quando ele te enfrenta, entre aspas, quando ele te testa na disciplina positiva, a gente não acredita que as crianças fiquem testando os adultos, manipulando os adultos, né? Mas aí você vai lá e você faz isso com a criança, né? Então, faz sentido. E a gente sempre entende que a criança quer chamar a atenção. Ela quer ser o centro do universo. Mas aí toda hora que ela faz qualquer coisa, essa criança tá querendo me irritar. Tipo, nossa, quem tá achando que é o centro do universo, né? Tipo, uma Né? criança. Desculpa, mas assim, nem tudo é sobre você. Né? Nem tudo que a criança faz é para te atingir. Eu sinto muito. Mas o que Você acontece? sabe uma A coisa? gente. Deixa eu só concluir. A gente foi educado para calar o nosso choro, para calar os nossos sentimentos. E aí, a hora que a gente vê a criança fazendo isso, a gente se incomoda. A nossa criança se incomoda com o filho que nós temos. E isso também entra na parte de separação, né? Então, assim, e qual que é o limite? Qual que é o limite entre... Porque isso, aí eu tô falando para mim, né? Essa é uma questão, um ponto sensível para mim, né? Como que eu identifico o limite entre eu estar respeitando o outro, né? Estar respeitando meu filho, olhando para ele como um indivíduo, né? Entendendo que ele tem as próprias necessidades, as próprias vontades, e eu estar sendo permissiva. Dentro da disciplina positiva, existe um método para você identificar isso, por exemplo? Como que lida com Existe. uma situação dessa? Nossa, isso dá uma live só disso. Mas eu vou tentar resumir. Tá Por bom. exemplo, questionando as nossas próprias regras, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático bem besta, tá, gente? Tomar banho. Na minha casa, com a minha família, tomar banho é regra. Isso é regra, isso não vai ser discutido. Mas a criança pode dormir sem banho? Na minha casa, não. Mas já aconteceu do João Pedro, por exemplo, chegar de um aniversário e não tomou banho antes. E daí eu vou colocar ele para tomar banho 10h30 da noite, depois que ele já chegou dormindo? Não vou, né? Eu escolho a batalha que eu quero comprar. Mas em via de regra, em casa, se toma banho todos os dias. Mas meu filho não quer tomar banho. Eu entendo que ele não quer, mas isso é uma regra da casa. Então, assim. E aí precisa respeitar. Exato. Mas aí a gente traz de uma forma, não é porque é uma regra da casa que precisa ser um porre, né? Porque daí, às vezes, a pessoa é regra, e daí a criança não pode levar um brinquedo, a criança não pode brincar no banho, a criança não pode cantar uma música, ela tem que entrar lá, tomar banho, ficar quieta, tomar banho, sair, ficar quieta. Então, Porque a gente não quer muito ter trabalho também, né? Essa que é a A verdade, gente né? nunca quer ter trabalho. A gente A não gente quer ter o nunca quer ter trabalho de trabalho. estar ali presente com a criança, né? Porque Exatamente, porque dá trabalho, gente. Educar dá trabalho. Se você falar, se alguém aí escrever assim, ai, nossa, mas meu filho é um santo, eu nem tenho trabalho. Querida, você não está educando? Então, querido, você não está educando, você não está fazendo do jeito certo. Porque dá trabalho. Dá sim, trabalho. sim. E assim, e a gente também tem uma expectativa de que assim, mas meu filho vai, mas ele contesta. Mas que bom que ele contesta. A gente tem que baixar a Ele nossa tem voz, né? expectativa. A gente tem que baixar a nossa expectativa de achar que a criança vai falar: ai, mamãe, você tem razão. Ai, eu não queria dividir o brinquedo, mas você tem razão, né? A amiga vai ficar triste. Enquanto ele tem, tipo, 2 anos e meio de idade, ele vai contestar, gente. Ele vai. Né? E que bom que ele tem essa voz. Né? Então, eu acho que a gente colocar o limite, mas questionar um pouco algumas regras, sabe? Ai, não pode comer, andar enquanto come. Eu não vou tirar o prato da mesa. Mas se meu filho quiser dar uma garfada e dar uma volta na mesa correndo, dar outra garfada, qual é o problema disso? Ele entendendo que na mesa come e que eu não vou ficar correndo atrás dele. Então, assim, ó, o autoritarismo seria fazer a criança ficar sentada de qualquer forma na mesa. Mesmo que ela chore, mesmo que ela grite,
enfim. Pega o chinelo e Exato. fala, vai ficar sentado. Com base em ameaça, castigo, punição, de um modo geral. A permissividade é, ai, ele não quer ficar sentado, né? Ah, filho, então vem aqui. Onde a criança tá, você vai indo com o prato. Ah, filho, vem aqui. Ah, vem aqui. Ah, vem aqui. E a disciplina positiva, que trata a criança de uma forma firme e gentil, é, filho, eu entendo que você quer andar. E o prato vai ficar na mesa. Então, quando você quiser comer, você senta aqui e come. Nós vamos estar todos sentados na mesa. Então, ele pega a comida da mesa. E se enquanto ele está mastigando, lugar, né? ele quiser sair caminhando um pouco, tudo bem, entende? É. Só que pensar nisso de um modo geral, porque o que acontece? A gente fica pensando no quadradinho e daí tudo fica quadrado, não é só a educação da criança, entendeu? É a hora que você vai sentar na frente do juiz, que você não consegue ceder em absolutamente nada. É na hora que você está negociando alguma coisa com o seu ex-marido, com a sua ex-mulher, né, na cara a cara. Às vezes vocês estão falando a mesma coisa de formas diferentes, vocês estão discutindo por isso. Porque você está só assim, né? Tipo, pensando na sua parte. Isso é inacreditável como acontece, né? As pessoas discutem por conta de... Elas têm o mesmo interesse, elas têm o mesmo objetivo, só que elas querem que a coisa seja feita de um modo... A vírgula tem que estar num lugar diferente, entendeu? E isso gera todo um conflito, né? E aí, assim... acho que você tá confirmando aquilo que era uma impressão minha, né? Uma impressão que eu tenho em relação aos princípios da disciplina positiva, né? Que você pode se beneficiar na educação do seu filho, também sendo aplicado para o trato com o outro, com o ex, no caso, né? A gente está falando aqui de conflito de divórcio, né? Então, você considerar o outro e ter esse jogo de cintura também. Tá, mas será que eu não posso ceder? Será que nessa situação não pode ser diferente? Será que a gente não pode se comunicar de um modo diferente? Né? Que eu acho que isso também conta muito, que é algo que nos processos, assim, quando você está no meio do litígio, você percebe uma dificuldade que está muito mais relacionada ao modo como as pessoas se comunicam do que a um fato em si. Então, eu quero uma coisa do outro, mas eu não sei como dizer ao outro que eu quero aquilo sem parecer que eu estou mandando. Né? E às vezes, por assim, se já chegou no ponto de acabar o casamento, meu bem, se você for mandar a pessoa fazer alguma coisa, ela não vai aceitar. Então você precisa, e aí, assim, precisar desse jogo de cintura, né? Se utilizar desse jogo de cintura para que você consiga lidar com o conflito. As pessoas falam, mas eu vou ter que ceder sempre? Não, você não tem que ceder sempre, só que você precisa ter jogo de cintura se você quiser ter paz. Você precisa ter um mínimo de jogo de cintura para conseguir gerenciar o conflito. Senão, meu bem, você separou para ser feliz, você vai viver infeliz. Né? Porque as pessoas separam, porque o casamento não está dando certo, né? Eu não estou feliz assim, eu vou me separar. Você separa, se você não estiver disposto, se não quiser abrir a sua cabeça para olhar para as coisas, olhar para o mundo de um modo diferente, meu amor, você separou para viver feliz e você vai viver infeliz pro resto da sua vida, pelo menos durante um bom tempo, porque cada hora, cada semana vai ser um motivo diferente para brigar, entendeu? Exatamente. E assim, mas eu vou ter que ceder sempre? Não, mas alguém precisa começar cedendo. Alguém E precisa quando um começar. cede, quando um baixa as armas, eu até já fiz um post falando a respeito disso, né? Baixa as armas, assim, você não precisa ser trouxa também, né? Mas baixa as armas. Baixa as armas, você não precisa estar com a faca no dente o tempo inteiro, né? Sempre pronto para briga. Baixar o tom da conversa, mudar a forma como você se comunica com o outro, isso pode ser assim, o que vai dizer se dali para frente você vai ter uma vida com um pouco mais de tranquilidade ou não, né? Com certeza. Com certeza. E isso também vale para a educação de filho, né? Porque Exato. E eu falo que hoje em dia, né, que eu faço a disciplina positiva, né, eu aplico a disciplina positiva no João Pedro desde que ele tinha uns 8, 9 meses. Então hoje, com ele exatamente, acho que é o que eu menos uso a disciplina positiva. Eu acabo usando muito mais, por exemplo, com meu ex-marido, com os meus pais, que às vezes não concordam com uma coisa ou outra, né? Enfim, que eles também têm. Todo mundo tem o direito, todo mundo
Meu Deus, todo mundo tem o direito de não concordar com a forma com que você educa o seu filho. Todo mundo tem direito. E quando a gente entra num divórcio, né? A gente às vezes senta numa verdade de que todo mundo, inclusive o seu ex ou a sua ex, né? Enfim, precisa concordar com você. Mas, gente, você não concordava antes. Você não tinha Vai obrigação de concordar concordar agora? antes. Não vai concordar agora. Entendeu? Então, assim, e daí eu fico pensando. Na minha casa, se escova o dente 3 vezes por dia. Aí teve um dia que o João Pedro chegou aqui, eu comecei a discutir com ele. Discutir assim, né, de manhã. João Pedro, vamos. João Pedro, vamos. Escovar o dente. Tem que ir pra escola, não sei o quê. Faz combinado, faz isso, faz aquilo, leva um hominho, enfim. Até que ele soltou a seguinte pérola. Na casa do meu pai, eu não preciso escovar o dente. Ele tem 3 anos. E ele me soltou que na casa do pai dele, ele não precisa escovar o dente. Se eu tô com um pouquinho de ódio no coração, mas assim, não precisa ser muito, gente. É um Um tiquito pouco. assim, ó. É um tiquito quase negativo, entendeu? O pior é que a gente vai alimentando, né? Nesse tipo de situação, Qual? você tem Exato. alternativa, né? Você tem a alternativa. Exatamente. Ou você alimenta ou você não alimenta. E daí, assim, a primeira coisa que eu podia ter pensado, né? Esse filho da boa mãe não escova o dente do menino e fica falando que isso não é necessário. Tá vendo? Já falei que ele não tem que ir pra casa do pai. Porque ele vai pra casa do pai, ele volta desse jeito, volta revoltado, tá vendo? Olha que porcaria. Toda vez que ele vai pra casa do pai, isso acontece. Nossa, que não sei o quê. E daí eu vou criando um negócio dentro da minha cabeça que não tem nada a ver com o que o menino falou. Meu filho tem 3 anos de idade e a chance dele ter falado isso pra se livrar de escovar o dente sem que isso seja verdade é gigante. Enorme. É enorme. A E criança primeira. entende, e criança percebe, ela sabe, ela percebe a dinâmica dos pais muitas vezes. Isso é o caos em processo. Que E é ela daí que a percebe a criança dinâmica. aprende que ela consegue manipular. E daí Uhum. aí a criança muda de estágio. Aí a criança muda de estágio, mas aqui a gente não tem ninguém, né? Nenhuma criança aqui, então vamos falar do mundo ideal. Então, assim, daí qual foi a minha reação? Falei, não, peraí. Será que meu pai ele não escova o dente? Pensei comigo. Falei, bom, não interessa, né? Na minha casa vai escovar o dente. João Pedro, eu entendo que na casa do seu pai você não escova o dente. E aqui, isso é uma regra. Então, na casa do seu pai, se você não quiser escovar o dente, tá tudo bem. Você se vira com o teu pai. E na minha casa é assim que funciona. Para que a criança também entenda que um lugar é diferente do outro, uma regra é diferente da outra, e que ou ele se adapta ao meio também, ou também vai ficar difícil para todo mundo. Entendeu? Mas E eu com o tenho que dar tempo, armas e ferramentas para que ele se adapte ao meio. Porque se eu não e der com essa o tempo a maturidade. criança. Aí eu não sei se é impressão minha, acho que você pode dizer melhor que eu, né? Com o tempo a criança ela entende essa dinâmica e ela naturalmente passa a agir assim, né? E aí acho que Super. talvez por isso você passa a utilizar mais a disciplina positiva com o adulto do que com a própria criança. Exatamente. E aí, assim, eu penso que por isso que é importante que os pais, especialmente aqueles que estão em situação de separação, de divórcio, estejam conscientes disso, né? De como o modo como você se comporta, porque nada mais, assim, eu entendo que a disciplina positiva nada mais é do que isso, né? Você estar atento ao modo como você se comporta ao outro, né? As necessidades do outro e como você reage a isso. Que eu acho que é o que acaba Exato. acontecendo muito nos conflitos. A gente passa simplesmente a observar de modo até infantil, às vezes, né? A gente passa a observar a nossa necessidade, às vezes, às vezes até meio fantasiosa, né? Tipo, você idealiza uma coisa de uma determinada maneira e você quer que aquilo siga daquela maneira e você deixa de observar o outro. E é aí onde não tem como. Se já separou porque não estava dando certo, não vai ser depois de separado que vai, né, você continuar agindo de qualquer maneira que vai funcionar, não tem jeito. Exatamente. Né? E Você sabe que. Pode falar, desculpa. não, é que tá travando, daí tá dando um delayzinho assim.
Você sabe que às vezes, muitas vezes eu falo, né, sobre a forma como eu me comunico com o pai do João e tal. E as pessoas falam, mas, né, é fácil pra você. Vocês se dão super bem, tá vendo? Ele acata tudo que você diz. Gente, se ele acatasse tudo que eu falo, se a gente concordasse em tudo, e se a gente vivesse numa super harmonia, eu tinha continuado casada, né? Então, não é um mundo ideal, sabe? E daí, às vezes, as pessoas, para elas não mudarem a forma como elas agem, porque daí elas reagem, né? Elas não agem. Exato. Elas ficam, mas no caso dela é fácil. No caso dela é fácil porque ele paga a pensão. No caso dela é fácil porque pelo menos a cada 15 dias ele vê o menino. Ela não tem que ficar dando desculpa. Gente, eu não dou nenhuma desculpa pro João Pedro. Nenhuma desculpa. Se o pai não pode pegar por algum motivo, João Pedro, o seu pai não pode pegar você por X motivo. Eu queria ver meu pai. Eu entendo, filho. E esse final de semana, infelizmente, ele não vai conseguir. Eu não preciso falar que o cara preferiu ficar com não sei quem porque tem não sei das quantas. Que ele, seu pai não quis pegar você. Ele não quis pegar você porque você é segundo plano. Porque agora ele tem alguém e ele não tá nem aí com você. Não. Entende? Porque simplesmente a criança vê exatamente da forma como você fala para ela. E imagine você ouvindo da sua mãe que você é segunda opção, que você não vale nada, que ninguém quer saber de você, que o seu pai não te ama. Gente, isso é muito pesado para uma criança. Isso é muito É. pesado, sabe? E aí eu acho que entra duas questões que são importantes, né? Acho que quando você fala do outro, né, que é bem clichê isso, mas é verdade. Quando você fala do outro, você fala muito mais de você do que do outro. Com certeza. E uma outra questão é que aquilo que você, como mãe, né, que eu, como mãe, falo para o meu filho, vai servir como espelho para ele, né? Se eu não tenho condições diante de uma situação complicada, porque eu entendo que, por exemplo, mas para ela é fácil porque ele paga pensão e, no meu caso, o infeliz não dá nenhum centavo. Eu entendo a revolta dessa mãe, mas ela precisa entender, ela precisa. E aí é a coisa de você estar consciente, né? Do que é você e do que é o filho, da diferença entre o que é uma frustração sua, o que é uma necessidade sua que não está sendo atendida. A criança não tem que participar disso, né? E aí você precisa estar consciente, só que isso dá trabalho, né? Isso não é algo simples, né? É algo que dá trabalho, você precisa estar disposto a isso. E aí o que eu sempre me questiono, né, e sempre que eu estou diante de um cliente nesse que eu percebo essa dinâmica, eu sempre questiono, eu falo, mas e aí? O que você quer? Você quer resolver, né? Ou você vai querer ficar aí sentado no prego, reclamando, que é isso que as pessoas fazem. Mas agir efetivamente não agem. E assim, uma coisa eu tenho, que eu tenho visto é, por exemplo, acusações em processos, isso é muito comum, acusações em processos de disputa de guarda, porque ela bate, ou porque ele bate. Porque quando tá na casa dele, porque ele reclamou, meu filho reclamou, que apanhou, que não sei o quê. Assim, aí eu não tô falando de situações de agressão mesmo, não tô falando de nada sério, eu tô falando quer dizer, você bater no filho não seja sério, mas não tô falando de agressões graves. Tô falando de você pegar, a criança desobedeceu, você pega o chinelo e dá-lhe um chinelo na bunda. Entendeu? E aí entra nesse tipo de discussão no processo. Uma coisa que eu tenho visto com uma certa frequência é o uso disso como um argumento, né, para tirar a guarda. E algumas situações de processos que chegaram até mim, a pessoa perdeu a guarda. Tem uma situação específica que assim, a pessoa perdeu a guarda porque ela foi acusada de agredir os filhos, de bater nas filhas, no caso. E aí, conversando com ela me explicava que, para ela,
a educação que ela recebeu, né, foi assim que ela foi educada, ela apanhou quando era criança e ela entendia que aquilo era o modo como se educa, né? Ela nunca tinha parado para refletir em relação à possibilidade de você educar o seu filho de uma maneira diferente. Calhou, e isso assim, é muito comum nos processos de alienação parental, o alienador ele espera uma oportunidade para te nheque. E aí calhou de acontecer nesse mesmo evento, ela bateu em uma das filhas, aconteceu uma outra coisa ao mesmo tempo e por conta juntou as duas coisas, o negócio ficou parecendo uma coisa monstruosa, né? E ela acabou perdendo a guarda das filhas por conta disso. E depois a coisa foi só descambando de vez, porque aí ela perdeu o contato com as filhas, para a mão de um alienador, perdeu o contato e pronto. E aí perdeu o contato e praticamente perde a vida, né? Porque assim, imagina você, né? Porque não é simplesmente perder a guarda, né? Nessa situação, né? É você ser acusada e fazerem o seu filho acreditar que você não o ama, que você é uma pessoa violenta, que você fez aquilo não porque você foi educado dessa maneira, que você não percebe aquilo como algo ruim, mas porque você é má, né? Isso é cruel, isso é muito cruel. E e também foi por isso que eu resolvi. Esse foi um dos motivos, né, de eu ter resolvido te trazer aqui para a gente falar um pouco disso, né, da necessidade da gente olhar para como a gente age normalmente, né? E porque, assim, isso afeta a vida da gente muito, 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 e a gente não percebe. Não percebe, simplesmente não percebe. Só quando é engolido. Essa mãe em específico desse processo, né? Depois ela me relatando, ela falando que ela só foi se dar conta de que o que ela fazia, de que o modo como ela fazia, ela não agredia, ela batia. Ela, como muita gente aqui, eu tenho certeza que passou por esse tipo de educação. Eu fui educada na base do chinelo, do cinto e do pezinho de vassourinha, que é um matinho que tem umas bolinhas que dói pra caramba. Eu fui educada assim. E, e ela foi educada assim também. E para ela entendia que aquilo era normal. E ela só foi se dar conta depois que ela perdeu a guarda dos filhos, e aí foi imposta uma obrigação de ela fazer terapia. Ela começou a fazer terapia, e por conta disso ela se deu conta de que existia outra alternativa. Mas precisou acontecer isso, infelizmente. Isso tem sido muito frequente nos processos, lamentavelmente. Eu de verdade lamento, porque eu, Raquel, né, sou completamente contra a palmada. Contra. Eu acho que a agressão física, ela não leva a gente a lugar nenhum, nunca, desde sempre e para sempre, né? Eu já fiz vários posts, inclusive, a respeito disso, porque cada vez que você bate no seu filho ou na sua filha, você fomenta os relacionamentos abusivos que ela vai ter ao longo da vida. E daí a gente levanta a bandeira do feminismo, do feminicídio, né? De que a mulher tem que ter a vez dela, ela tem que falar não. Mas aí, assim, o pai dela, que é o homem que ela mais ama, a maior referência dela na vida, batia nela por amor. Por que o marido dela não pode bater? Entende? Eu entendo que racionalmente falando, a gente fala assim, mas ela já tem 25 anos, pelo amor de Deus, vai ficar apanhando de marmanja até quando? Né? Ela gosta de apanhar, ela gosta de não sei o quê. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, enfim. É que a gente não, é que a gente não vive, muitos de nós, né? Muitas vezes a gente não vive de modo consciente, né? Exato. Infelizmente. E é Não, por isso que a gente repete o modo de educação que a gente recebe, inclusive, né? porque Porque a a gente gente não vive tá, no simplesmente não está automático. consciente. Exato, a gente Uhum. vive no automático o tempo todo. Mas em casos assim, né, como a gente com certeza tem um monte de gente aqui que passa por uma situação, né, ou de um lado ou do outro, primeiro que assim, quando você recebe uma acusação dessa, talvez não deixar chegar no ponto dessa mãe. Tipo, ela precisou ir na psicóloga para. Mas peraí, nossa, ele tá falando que eu tô batendo e que isso tá errado. Será que só existe essa forma mesmo? Porque o filho não é só meu. Não vou fazer o que eu quiser e pronto. Não é. Eu sinto muito, minha querida, mas não é. Não é.
mas o filho é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Quando ele estiver na tua casa. E ainda assim, você tem que prestar conta. Você tem que prestar Sim. conta, porque o filho não é só teu, você não fez sozinho, entendeu? Não, como dizia minha avó quando eu era mais nova, não é de proveta. Não nasceu de proveta aí, tipo, sem pai, sem ninguém, não é de chocadeira, não é, né? Então, sim, você vai ter que dar satisfação pro resto da vida. Então, quando eu me separei do pai do João, a primeira coisa que eu pensei, o meu filho precisa ser prioridade, independente do que aconteça. Independente da batalha judicial que eu enfrente, independente do que eu tenha que escutar, independente. Meu filho tem que ser prioridade. E o que Isso é o te primeiro fez ponto. chegar a essa consciência? Foi o contato com a alienação parental anterior ou foi porque você já fez terapia? A que você atribui isso? Ou foi É, amor? Foi... eu faço terapia Porque, já porque, há porque o que que mais de 10 acontece? Eu anos. entendo, assim, porque o que que eu percebo? Para algumas pessoas isso tá mais, isso é mais fácil, né? De você olhar para o filho, perceber o filho como o outro e colocar ele como prioridade. Falar, eu preciso, é, eu tenho, ele está sob a minha responsabilidade, né? Sob a minha responsabilidade como ser, né? Então eu preciso formar esse ser, então eu preciso olhar para ele, né? E agir de acordo com o que for melhor para ele efetivamente, não de acordo com aquilo que eu imagino que seja, né? Às vezes a gente idealiza certas coisas. Mas não é para todo mundo que isso é claro, né? Como que se chega né, a essa situação de você conseguir olhar para o filho? É terapia? É amor? Foi o contato com a alienação parental, no seu caso, que te fez despertar para isso? Falar, opa, o Assim, que que você acha? eu nunca na minha vida imaginei que mexer com alguém mais fraco do que eu para manipular um terceiro era admissível. E quem faz alienação faz isso. Você usa de uma criança Uhum. para manipular uma pessoa porque você não é maduro o suficiente para enfrentar aquela situação. Você é fraca para enfrentar aquela situação. Então, eu não sou fraca, eu sou guerreira, eu sou mãe e pai. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu acho muito lindo quem fala que é mãe e pai, porque faz tudo sozinho, porque não faz, porque isso, porque faz e acontece. Mas você permite que o outro faça? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando isso da boca para fora e que você só faz sozinha porque você quer, minha amiga. Você se ferra porque você quer, meu querido. Você, né? Então, isso para mim Você quer nunca ver, foi mãe? um ponto. E daí, Pode falar, desculpa. com alienação parental, isso piorou. Porque eu pude assistir de camarote uma criança se ferrar por isso. Que repetiu de ano por conta disso. Que tem crise de pânico por conta disso. Que rói a unha até sangrar por conta disso. E ela é pequena, né? Tem 7 anos, 6, 7 anos? Hoje ela tem 8 anos, mas isso começou Oito. desde que ela tinha 3. E daí a criança não tem limite. E a criança não tem parâmetro. E a criança não tem noção. E daí a criança, quando tá com o outro Acho que lado, quer travou. aproveitar tanto a todo momento, mas ao mesmo tempo ela fica se sentindo culpada, sabe? Então, assim, eu assisti de perto, né, uma vida que foi destruída por causa disso. Porque Quem assiste, né? essa menina vai precisar de anos de terapia para ela conseguir ser uma pessoa um pouco mais normal, entre aspas. Gente, isso é desumano. Isso é desumano. Cada vez que você enche a boca para falar que você educa, que você faz tudo sozinho, porque você é um guerreiro, porque você leva tudo nas costas, uma criança morre. Porque, assim, é desumano um negócio desse, né? Você sabe que você falou mas você deixa, né? Eu faço tudo sozinha, mas você deixa. Isso é uma coisa que eu percebo também muito, com muita frequência, né? E aí,
eu observei, por exemplo, na minha dinâmica familiar, no meu relacionamento com o meu marido e com o meu filho, quando ele era pequenininho. Eu me lembro de uma situação em específico em que o meu marido, que foi? Ele ia trocar, ele tinha mania, ele fazia uma coisa que eu achava horrível, mas ele achava bonito, olha só, olha só. E aí eu comecei a observar, eu falei, não, 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 peraí. Teve uma determinada situação que o meu marido foi trocar o meu filho, e aí eu me vi naquela uma de criticar o que ele estava fazendo. Mas, não, assim não. Coloca de outro jeito, porque ele gostava o que que ele fazia? Ele dizia que ficava mais bonitinho, ele achava mais bonito colocar a calça e depois, por cima da calça, colocar o body. Normalmente a gente faz o contrário, né? A gente coloca o body, a gente coloca o body e põe a calça por cima. Aí ele fazia as combinações, mas ele achava bonito colocar o body, ele achava bonitinho o body por cima. Eu achava aquilo pavoroso. Mas ele gostava. Ele achava bonitinho. E aí, e aí eu me vi numa situação de recriminá-lo por conta disso, né? E em algumas situações até eu me vi, não, eu indo lá e trocando ele, às vezes eu estava cansada, e aí eu ia, pegava o Léo e trocava, porque eu sabia que se ele fosse trocar, ele ia fazer do jeito dele, que eu não achava bonito. E aí eu me dei conta dessa dinâmica, né? Disso que estava acontecendo. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? É quando você percebe que você não está olhando para você. Aliás, que você não está olhando para o outro, né? Para a necessidade do outro, para a necessidade do filho, para a necessidade do pai, para a necessidade da formação daquela relação. Eu E estava o olhando para respeito, mim. né? Você não está E o respeitando. respeito. Porque não Sim, existe sim, só o o seu respeito. jeito que é o certo, né? Exatamente, não é só. Ele estava fazendo errado? O que é Depende errado, de o que que é ponto de certo para vista, trocar de né? roupa? Né? Então, do ponto de vista dele, estava absolutamente certo. Qual que é o problema de colocar o body por cima da calça? Né? Tipo, problema nenhum. É só uma forma diferente de trocar. E isso acontece na troca de fralda. Ah, por exemplo, vai trocar de fralda. Ah, é porque não troca direito, troca errado, não sabe trocar. Você deixa ele trocar. Né? Chega num ponto que você não deixa. Eu estava nesse ponto eu me vi nesse ponto de querer impedir que ele trocasse, porque ele não trocava do meu jeito, ele não arrumava do meu jeito. Eu não achava bonito. Porque às vezes tinha o conjuntinho, por exemplo, tem um conjuntinho de roupinha lá, uma calça de um jeito e a blusa, tá lá o conjuntinho. Ele não gostava daquela combinação, ele trocava, pegava outra blusa, porque eu achava aquela outra blusa mais bonita. E eu não gostava disso. E aí muitas vezes o que que a gente faz? A gente vai lá e poda o outro. Aí você está desrespeitando o outro, né? E a criança, ela aprende. é, ela aprende pelo seu exemplo, pelo modo como você se comporta. Eu acho que por isso que é o mais doentio, né, da alienação parental, porque você vai agindo dessa maneira, a criança aprende que se vive daquele jeito. Ela aprende que vive manipulando, que vive desrespeitando o outro, que vive mentindo, né, passando por cima dos sentimentos, das vontades do outro. Isso é muito triste. E como que você conserta isso? Porque às vezes a pessoa ensina de um jeito tão distorcido, passa uma percepção da vida tão distorcida que, meu, como que aquela criatura provavelmente nunca vai chegar, a menos que aconteça alguma coisa muito grave, ela sequer vai chegar a um dia a conseguir se abrir para entrar num processo de terapia, por exemplo. E aí como que você resolve isso? Aí a gente aí Exatamente. entra no ciclo vicioso, que é o que acaba acontecendo, né? Quem passa por alienação parental, quem é vítima de alienação parental, tende a alienar na vida adulta, entendeu? Porque justamente tem essa percepção distorcida da vida, né? Você precisa Não ter muito é cuidado. muito complicado, muito mesmo, assim. Porque às vezes você faz alienação dentro da sua casa com seu marido, com a sua mulher ali, né? O que torna o caso, É, acho que ainda mais grave até. Então, assim, esse tipo de situação, eu entendo da seguinte forma. Por exemplo, situação em que o pai é impedido de trocar o filho, por exemplo, para mim isso é alienação parental dentro do casamento. É eu alienação concordo. parental. Isso é, porque quando você impede o pai de ter contato com o filho bebê, você impede a formação de vínculo. O vínculo se dá como? A formação do vínculo se dá como? Ela se dá com contato, é com o dia a dia, é ali. Eu até comentei ontem na live com o Dr. Murilo que o amor que eu sinto pelo meu filho hoje é completamente diferente,
incomparavelmente maior do que eu senti quando ele nasceu. Porque o amor ele vai se estabelecendo, se fortalecendo conforme a gente vai convivendo, conforme a gente vai fazendo. E aí, assim, muitas vezes eu vejo muito esse questionamento, né? Ah, mas que parece que o pai não tem tanto vínculo assim, parece que o pai não ama tanto quanto eu. Mas você deixou que esse pai vivesse a paternidade? Às vezes o cara tá casado, ele tá casado ali, mas ele é simplesmente o pagador de conta da casa. Ele não dá um banho, ele não dá um banho, não troca uma fralda, não dá comida, não faz nada. Às vezes, é porque o cara é relaxado? É porque o cara é relaxado, porque ele não tá nem aí mesmo. Mas muitas vezes é porque a gente mãe, a gente mulher, entra nesse processo de fazer o que eu me vi quase fazendo. Que é impedir que ele troque, porque ele não troca do meu jeito, como ele não coloca a fralda do jeito que eu gosto que fique a fralda, então eu não vou deixar ele trocar, eu ponho que fica do meu jeito, fica melhor. Ah, como ele não veste o body do jeito que eu acho que é o certo, eu mesma vou trocar ele. E aí você vai puxando para si a responsabilidade, né? Por fazer todas aquelas tarefas e chega num ponto que o cara é um mero pagador de conta. E às vezes essa dinâmica se torna cômoda, né? Porque cuidar de filho não é fácil, cansa. E aí, é lógico, aí separou, o cara some. É claro que ele vai sumir. Que vínculo que ele tem com aquela criança? Pouquíssimo. E aí, às vezes separou, o vínculo é pequeno, e depois que separa, a dificuldade aumenta. Né? Se já tinha alguma dificuldade ali, o negócio fica pior, e aí muitas vezes. É lógico que falar de abandono afetivo é algo muito complexo, mas isso desemboca em abandono afetivo. Que você dificulta. Ah, eu faço tudo sozinho, eu crio meu filho sozinho. Então, meu bem, compartilhe a guarda do seu filho e atribua responsabilidades ao pai do seu filho. Ah, mas ele Muitas não vezes. dá conta, Mas ele não né? dá conta. Exatamente, ele Ah, não mas dá ele não conta. dá conta. Ele não dá conta, porque assim, eu tenho que colocar. Que nem, por exemplo, o João Pedro comigo, ele dorme todo dia 8 horas da noite. Ah, mas se ele for dormir no pai, ele não vai dormir 8 horas da noite. Ah, não dá pra deixar. Não dá pra- Eu quero que se lasque o horário que ele vai dormir lá, entendeu? É muito mais cômodo se ele dormir às 8 da noite, porque todo mundo consegue fazer tudo bonitinho e organiza tudo direitinho, e daí todo mundo faz suas responsabilidades na hora certa. Eu não preciso ficar atribulando todas as coisas misturado com ele de casa, eu consigo brincar com ele, dar toda atenção para ele, e daí coloco ele para dormir às 8, 8 e meia, e daí vou fazer minhas coisas, vou estudar para minha pós, vou lavar roupa, vou lavar louça, enfim, né? Aquele monte de coisa. Mas aí, se o pai acha cômodo que ele vai dormir às 10, eu lamento, entendeu? É o que ele acha dentro da casa dele. Isso é uma coisa que dá para flexibilizar. Agora, por exemplo, Isso o é uma pai do. coisa que é triste em processo. Quando começa a Exato. discutir isso. Fala, meu Porque quando você Deus, começa gente, a vocês estão discutir discutindo. isso, quando você começa a discutir isso, o respeito e amor que você tem pelo seu filho já se perdeu lá atrás. Entende? Porque você está colocando situações, né, que não te interessa. Ah, mas e quando ele fica com o pai? Ele fica com o pai a cada 15 dias, minha querida. Você acha que vai morrer? Não vai morrer. Ah, mas porque não tem rotina? Fala, gente. A cada 15 dias, A gente. graças a Deus que a cada 15 dias ele não tem rotina. De final de semana, o João Pedro não tem muita rotina. Só que acontece, se você faz a sua rotininha, bonitinha, todo dia, né? A cada 15 dias ele vai pro pai, se ele bagunça completamente essa rotina, o cara tem que ganhar o Oscar. Porque não consegue. Não consegue. Se Não a sua rotina consegue. está estabelecida, a Não. hora que a criança volta, ela volta para a rotina. Exatamente, ela volta é assim, ó. Quando a rotina está bem estabelecida, o negócio é assim. Ó. Só que daí o que acontece? Atormenta a vida da criança durante 15 dias. Daí quando ela vai para lá, ela sai da rotina, não porque ele tirou da rotina, porque a sua criança está ficando ansiosa. Porque a sua criança, ela não quer perder nenhum minuto dormindo, porque ela sabe que ela vai ficar pouquíssimo com aquele pai e que quando voltar para lá, é aquele tormento na cabeça, por exemplo, né? A gente fala muito que a mãe faz alienação parental, mas pai também faz. É que no Sim, nosso sim. país, 90% das vezes a guarda é só da mãe, né? Enfim, por isso que a gente Sim. acaba falando muito mãe, mãe, mãe. Deixa eu corrigir antes que alguém me esquarteje aqui. Alguém.
Então, não dá para você também ficar sentada numa verdade absoluta de achar que o comportamento que o seu filho tem quando tá lá é decorrente só daquele pai. 90% das vezes, aquele comportamento que ele tem quando ele volta do pai ou quando ele está no pai é decorrente da sua criação. É reflexo da sua criação. E isso que a disciplina traz muito. O mau comportamento, ele é a pontinha do iceberg. Ah, é porque meu filho está se jogando no shopping, vou parar com isso agora. E você olha para aquilo como se só aquilo fosse. Qual foi a causa disso? Ah, mas meu filho não dorme na casa do pai. O que aconteceu, alguma coisa aconteceu, em algum momento, que fez com que ele não se sentisse seguro na casa do pai. Quem foi o responsável por isso? Normalmente o lado contrário. Mas a tendência é você atribuir a culpa ao pai, né? No caso. Porque a culpa é sua, você põe ela em quem você quiser. É mais ou menos assim que funciona. Né? É lindo. Só que daí você tá assim, ó. Você tá assim, você fala assim, não, é o pai, é o pai. É o pai que não deixa dormir. Sim. O pai, eu tenho certeza que ele quer dormir. E o pai fica atormentando ele até ele ficar acordado até 1 hora da manhã. Gente, vocês já tentaram fazer uma criança com sono varar a noite? É impossível. É impossível. Desmaia, né? É impossível. Ora, você piscou, a criança tá assim, deitada no sofá. Já aconteceu do João Pedro deitar de pé aqui assim no sofá. O meu já dormiu em cima do prato. Pum. Então, tadinho. Sabe, gente, eu não tenho... assim, ver o além, né? Ver o além disso. Estar disposto a olhar para o outro, né? De verdade, olhar para o Exatamente. De verdade. E você não precisa abrir mão da sua rotina por isso, entendeu? Você só precisa entender que a rotina na casa do pai é diferente da sua. Que vai ser diferente na casa da avó. Que vai ser diferente na casa da tia. Né? Que vai ser diferente de todo mundo o tempo todo. Eu acho que a gente tá até bem em cima, acho. Tá quase. Então, 53. 21 e 53, tá quase acabando. Tem mais quase 10 minutos, um pouquinho menos, né? Então, mas é olhar o outro com respeito, né? Você entender. E essa dinâmica, ela vale para o filho, para que você consiga, você facilita a sua vida. E vale também para você lidar com o outro. A partir do momento que você entende que o outro também tem as próprias necessidades, fica tudo muito mais fácil de você resolver, né? Porque às vezes a gente quer, a gente até fala, né? Da boca para fora, da boca para fora. Nossa, travou. Da boca para fora. Eu até falo que eu quero que o meu filho conviva com o pai dele, mas na hora de permitir que isso aconteça, eu, de modo até meio inconsciente, acabo agindo para que isso não se efetive. E a gente falando de você permitir essa responsabilidade, né? Permitir que o outro assuma a responsabilidade. Você quer ver uma coisa que é muito, que assim, para mim é uma conta que não fecha, uma conta que não fecha jamais. Eu ouço assim uma infinidade de mães falando que mas o pai do meu filho não quer saber, ele não quer conviver. Quando você vai ver, tem um processo onde o cidadão está pedindo a guarda compartilhada e está pleiteando um tempo maior de convívio com o filho. Aí eu fico me perguntando, o que está acontecendo aí? O que acontece com esse pai que não quer conviver e que está lá no processo pedindo para conviver mais? Né? E isso é uma coisa, é uma coisa que acontece, eu vejo isso todo santo dia. Todo santo dia. A mãe que reclama, que não ajuda, que não participa, mas ela não abre mão da guarda do filho. Uma coisa que acontece muito hoje, né? Fixa-se a guarda compartilhada com residência fixa com a mãe. Decorre disso, que a residência sendo fixa com a mãe, aonde que vai ser a base de tudo, né? O que acaba acontecendo é que a base de tudo é na casa da mãe. Se a base de tudo é na casa da mãe, é natural. Para mim, assim, para mim não existe. Para mim isso é um cala-boca trouxa de essa história de guarda compartilhada com residência fixa. Para mim não existe. Para mim isso é guarda unilateral, com outro nome. Mas enfim, o que acaba acontecendo? A guarda compartilhada com a residência fixa com a mãe, você acaba impondo a mãe, impondo que o filho tenha como base a casa da mãe ali. E disso decorrem responsabilidades. Então, se o filho vai ser pego na escola, para onde que ele vai? Ele vai ter que ir para a casa da mãe, vai ter que ter alguém na casa da mãe.
vai toda a responsabilidade gira em torno daquela mãe. Por que eu não consegui entender? Por que cargas d'água? Se você está reclamando que você não tem apoio do pai, que você não tem o auxílio do pai para nessas questões mesmo do cotidiano que acabam pesando, por que cargas d'água que você não abre mão disso e fala, olha, então vamos fazer o seguinte, não é para criar junto, então vamos criar junto, a gente divide a responsabilidade. As pessoas que eu conheço, e aí eu falo de processos de clientes, né, meus, que foi feito dessa forma, sem essa fixação da residência, ou mesmo com a residência fixa, mas tendo isso claro, essa questão dessa divisão de responsabilidade, fala, hoje não dá. Não dá como? É responsabilidade sua, fião. Você não quis a guarda compartilhada? Responsabilidade sua, se vira. O que acontece? Se vira. Do mesmo jeito que acaba acontecendo, a mãe se vira, porque normalmente é o que as mães falam, né? Mas eu me viro, ele, né? Ele não vai dar conta. Porque e daí, Lélia, eu acho que a gente entra num ponto que eu falei esses dias, inclusive. Que me perguntam muito, mas o pai do João Pedro está sempre disponível para ele? E está. Então, se o João Pedro ficar doente, se o João Pedro precisar de alguma coisa do pai, estiver comigo e eu quiser ligar, ele está super aberto. Mas eu não posso confundir isso com ele estar disponível para mim. Porque, para mim, ele não está disponível. Em teoria, os dias que o João Pedro fica comigo, se eu preciso trabalhar e ele não está indo na escola, o pai do João Pedro não tem obrigação nenhuma de ficar com ele, ou que pague uma babá. Mas é o seu filho que está sem ir na escola. Mas quem diz que ele não tem nada para fazer? Se a guarda Isso precisa ser considerado. No meu caso, né? Exatamente. No meu caso, a guarda é unilateral, porque há a possibilidade do meu filho, do meu ex-marido, mudar para fora do país a trabalho. Então, a gente já pleiteou a guarda unilateral por uma questão burocrática e tal, porque o juiz até podia questionar, porque ele estava para ir, né, para a Europa, e agora com a história do coronavírus não vai acontecer por enquanto e tal. Mas, enfim. Então, ele fica comigo. A cada 15 dias, né, de final de semana, e na terça-feira ele vai embora com o pai, vai na aula de música e tal, é tudo o pai que faz. Raquel, acho que o nosso tempo vai acabar. Vai. Gente, o pessoal que mandou pergunta, eu vi que tem pergunta que vocês quiserem depois, acabou que a gente ficou conversando aqui e eu nem não falei Mandem as perguntas. Manda. E a gente... Manda no direct que a gente responde. Tá bom? Aí pode continuar. A hora que começar o negocinho aqui. Daí você me corta. Se você quiser já fazer aí suas considerações finais, tá. Fique à vontade. Então, negociar isso também, sabe? Porque ele não tem que estar disponível para você o tempo todo, né? E daí, eu sei que tem muitos pais aqui que são do lado contrário, né? Que sofrem alienação parental. E daí, para essas pessoas, eu gostaria de falar assim, tentem uma conversa. Mas eu não tenho contato, não consigo resolver. Você fez uma criança com alguém, você precisa ter contato com essa pessoa. Eu acabei de ver uma pergunta. E quando não existe contato entre os pais? Gente, vocês têm um filho, não existe isso. Não pode existir isso. Né? Dá um jeito, liga, vai na porta. Eu não sei, pega um advogado. Eu não sei. Mas põe a cabeça para funcionar. Né? Porque isso não pode acontecer. Está acabando o nosso tempo. Já vai acabando. 22 segundos? Isso. Tá acabando. Se você quiser... Gente, eu vou deixar um beijo para vocês, para que a Lilian consiga deixar salva essa live. Né? Porque senão ela não vai conseguir deixar. E daí a gente vai respondendo todo mundo. Eu posso fazer um vídeo.